Aleluia. Pai Santo, nós temos fome da Tua Palavra, Senhor. Temos fome de Ti. O Senhor prometeu que virá dias em que as pessoas teriam fome de ouvir a Tua Palavra. Que as pessoas percorreriam de norte a sul, de leste a oeste, procurando, Senhor, procurando se alimentar da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor venha ministrar ao nosso coração. O Senhor venha falar, Senhor, à Tua igreja, Pai. Venha ministrar a Tua igreja de uma forma poderosa, gloriosa. Que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado, venha ser exaltado em nossas vidas. Bendito Espírito de Deus, bendito Espírito de Deus. Nós clamamos pela Tua presença. Clamamos pelo Teu mover. Clamamos pelo Teu poder. Clamamos, Senhor, pelo derramar, Senhor, pelo fluir do Teu santo, do Teu bendito e do Teu glorioso Espírito, Pai. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Teu reino para todo sempre. Nós Te adoramos, nós glorificamos e enaltecemos o Teu nome santo, no nome bendito do Senhor Jesus. A igreja do Eterno diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria, vamos sentar? Gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja. Antes, porém, dando as boas-vindas a todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. É importante estarmos na casa do Senhor, e Deus vai falar conosco nessa manhã. Nós queremos falar sobre os sinais que antecedem um avivamento. Os sinais que antecedem um avivamento. Não haverá avivamento sem esses sinais, os quais nós vamos falar aqui. A gente vai tomar por base, vai ler outros textos bíblicos, mas principalmente nós vamos tomar por base aos Hebreus capítulo 13, o versículo de número 8. Aos Hebreus capítulo 13, o versículo de número 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo não muda. Jesus Cristo é imutável. Jesus Cristo é perene. Permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ontem Ele foi, hoje Ele é, e amanhã Ele será sempre o mesmo, sem sofrer nenhuma variação, nem para cima nem para baixo, nem para a direita nem para a esquerda. Diga para si próprio: Jesus Cristo é o mesmo. Diga isso. Diga: Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Agora, se a gente tivermos coragem, a gente deveria dizer: eu sou mutável, eu sou vacilante, eu sou cana. Não foi isso? Não era esse o nome de Pedro? Simão, que quer dizer cana ou vara, vara verde, vara flexível. O vento vem, sopra do norte para o sul, então ele se curva para o sul. O vento vem do sul para o norte, ele se curva para o norte. Se o vento vem de leste a oeste, ele vai se curvar para o oeste, ou seja, vai sempre se curvar para onde o vento sopra. Mas Jesus Cristo é o mesmo, independente de vento. Posso ouvir amém, amados? Muito bem, nós queremos falar sobre os sinais de um avivamento. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, os versículos 17 e 18 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que isso são palavras de Pedro, que está usando palavras profetizadas por Joel, no capítulo 2 de Joel. Então, Pedro faz uma explicação dizendo: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens de vocês terão visões, e os velhos terão sonhos. Digam todos amém. Então Deus, amados irmãos, se nós quisermos avivamento,
é preciso que o Senhor sopre o seu Espírito sobre nós, de tal forma que venha esse avivamento, trazendo visões, trazendo sonhos, trazendo profecia, trazendo, amados irmãos, renovação de mente, conforme profetizado em Romanos capítulo 12, o versículo de número 2, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio que o Senhor nosso Deus enviará um avivamento, que vai varrer toda a terra. Nós já tivemos avivamentos, amados irmãos, diversos em vários lugares. Avivamentos em vários lugares. Tivemos avivamento na Europa, tivemos avivamento em países da Europa localizados, tivemos avivamento na América, já tivemos avivamento no Brasil e outros avivamentos. Tivemos avivamentos e sempre haverá avivamento, mas eu creio em um avivamento que varrerá toda a terra. A Bíblia diz que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, e isso é tão certo, assim como as águas cobrem o mar. Posso ouvir amém, amados? Então, queridos, por outro lado, há uma profecia que diz que nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar, que a iniquidade se multiplicaria, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E aí eu quero, amados irmãos, dizer para os irmãos que a iniquidade não é pecado, é mais que pecado. Iniquidade o ímpio não comete iniquidade, o ímpio comete pecado, o ímpio peca. E aí tem uma coisa que a gente precisa entender: as pessoas são pecadores não porque pecam, as pessoas pecam porque são pecadores. Todos nós fomos nascidos debaixo do pecado, e todos nós pecamos. Muito bem, mas iniquidade é a igreja que comete. São os deslizes, são os problemas que a igreja causa, que a igreja comete. São pecados de lideranças, pecado de pessoas, pecados de discípulos e etc. Esses pecados que nós pecamos deliberadamente. E esses pecados você pode muito bem mencioná-los. Nós poderíamos dizer o pecado da mentira, o pecado da usura, o pecado da vanglória, o pecado de tantas coisas, o pecado da negligência, o pecado do suborno, o pecado do roubo. Mas cliente rouba, irmão, muitos clientes roubam. Malaquias diz que roubam. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ora, roubamos a Deus. Se eu tenho coragem de roubar a Deus, imagina se eu não tenho coragem de roubar a outra pessoa. E a Bíblia diz que rouba, as pessoas roubam. E a profecia, amados irmãos, é bom que se diga que nesse contexto a profecia não é para os de fora, é para os de dentro. Então a Bíblia diz que vai haver a multiplicação da iniquidade, de tal forma que o amor de várias pessoas, de muitas pessoas, iria esfriar. E quando se fala de iniquidade dentro da igreja, o amor esfriar, o amor da igreja, o amor dos crentes. E o que é o esfriamento do amor dos crentes? Irmão, falta de fervor na oração, falta de fervor na adoração, falta de fervor no louvor, falta de fervor no cantar, falta de fervor no aplaudir, falta de fervor, de vibração, de presença realmente de Deus, de manifestação de Deus na nossa vida, falta de fervor no congregar, da vontade de congregar. O que é isso? Isso é o esfriamento. E esse esfriamento está profetizado. O esfriamento vai acontecer, o esfriamento tem acontecido e vai acontecer. Mas aí nós precisamos, amados irmãos, cada um olhar por nós. Lembra quando Jesus estava carregando a cruz, tropeçando lá em direção ao Gólgota, e sendo empurrado e apanhando e tal, e as mulheres viram aquilo, se escandalizaram e começaram a chorar, e Jesus diz: filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore por vocês mesmas. É muito fácil a gente ouvir uma mensagem, amados irmãos, a respeito da cruz, a respeito do suplício de Cristo, e a gente se emocionar e chorar, mas a gente chora vendo o filme de Mel Gibson, e se você ouviu, você chorou. E não venha dizer que não. Então, amados irmãos,
Chorar por quê? Por causa de Jesus. Ele diz: chore por você, chore por sua causa, chore pela sua vida, chore pelo que você é, chore pelo que você está vivendo, chore pela sua casa, chore pelos seus filhos, chore pelos seus, chore. A gente muito se emociona ouvindo uma música country. Alguém se emociona, alguém chora ouvindo Chitãozinho Chororó ou Roberto Carlos, depende do seu gosto. Choram. A palavra de Deus: chore por vocês. E aí tem uma profecia também de Joel, que diz que é para os sacerdotes, os ministros do Senhor, os líderes, chorar, entre o alpendre e o altar. Isso quer dizer no meio da congregação, entre o hall de entrada e entre o altar. Isso é no meio da congregação. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Chora, crente, chora, crente, chora, crente, e diz: poupa o teu povo, ou seja, poupa a minha vida, tem misericórdia de mim, me ajuda, me aviva. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, amados, nós vamos, por outro lado, quando a palavra de Deus diz assim, que vai se multiplicar a iniquidade, em Mateus 24:12, e o amor de muitos vai esfriar, também Apocalipse 3:15 e 16, conheço as tuas obras, que não és quente nem frio. Oxalá você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Jesus está dizendo: eu estou a ponto de provocar, eu estou sentindo náusea, eu já estou com náusea. Ele diz: a ponto de provocar, de expelir. Porém, a igreja vai estar sempre caminhando em duas direções opostas. Alguém caminhando numa direção, outro caminhando em outra direção. Alguém está caminhando para o esfriamento, mas tem outros que estão caminhando para o avivamento. Alguém está caminhando e se distanciando de Deus, mas tem alguém que está chorando, pagando preço e caminhando em direção ao Senhor, caminhando, amados irmãos, e buscando para que cada dia mais seja cheio do Espírito de Deus. E para ser bem sincero para você, eu acredito que Deus nos trouxe aqui, e não num número muito grande, para nós ouvirmos essa palavra, porque o Senhor quer falar com você, mexer com você. Alguém já disse assim, que quando a gente ouve uma palavra, e essa palavra mexe conosco, essa palavra se é uma palavra de correção, a gente logo lembra do fulano, lembra da fulana. Poxa vida, como é que o fulano não está aqui? Poxa vida, mas, puxa, uma palavra dessa no dia que a fulana não está. Poxa, não, irmão, você está. Diga: eu estou. Diga: eu estou. Então você está, irmão. Que bom. Se não tivesse ninguém, mas tivesse você, estaria bom, estaria de bom tamanho. Glória a Deus. Glória a Deus. O esfriamento é uma coisa que se dá naturalmente. Relaxo. Eu preciso orar, mas eu vou ler mais tarde. Eu vou orar mais tarde. Eu tenho que ler a Bíblia, mas eu vou. Não, eu vou ler mais tarde. Não, eu preciso ir para a igreja. Mas quer saber de uma coisa? Hoje o tempo não está bom. Não, hoje eu trabalhei. Não, hoje eu vou para a festinha de aniversário. Não, alguém me convidou para não sei o quê. Tudo desculpa para te tirar do propósito. E você deixa de vir à casa do Senhor. Você está aqui, mas você sabe que para você estar aqui, você venceu barreiras. Tem pessoas que estão aqui de corpo presente, a alma está lá fora, parece que não veio, o espírito parece que não acompanhou o corpo. Alguém cansado, outros preocupados. Tem alguém que tinha outros afazeres, tinha outros compromissos, venceram os obstáculos para estar aqui. Só que você não tem que vencer um dia e no outro dia você perder a batalha. Você tem que vencer um dia e sempre um dia após o outro você tem que vencer. Você deve se esforçar para estar na casa do Senhor. Posso ouvir amém, amados? O salmista diz assim: preferia eu um dia nos átrios não é nem dentro da casa, tá? Não é nem dentro da casa do Senhor.
Ele disse assim, lá na porta da casa do Senhor, lá no estacionamento, nos átrios. Ele disse, preferia eu estar um dia lá no estacionamento. Talvez seja que os irmãos que normalmente no domingo à noite ficam cuidando dos carros lá fora. Preferia eu um dia nos átrios lá fora, cuidando dos carros do Senhor, do que passar 1000 dias do carro do povo do Senhor, né? Não é os carros do Senhor, dos carros do povo do Senhor. Preferia eu ficar lá fora no átrio, cuidando da obra de Deus, das coisas de Deus, de que 1000 em outro lugar. Porque, irmão, convite não falta. Oportunidade não falta, mas nós precisamos estar na casa do Senhor, nós precisamos nos dedicar. A Bíblia diz, queridos, aos Hebreus, capítulo 10, 25, está aí na sua Bíblia, é só você ler, para não deixar de congregar, como outros deixam de congregar. Ele diz, não deixe de congregar como outros. Muito mais quando você vê que vai estar se aproximando aqueles dias. Irmão, congregar é mais importante do que beber água. A gente vê todo dia as pessoas no rádio, na televisão, na internet, beba água, beba água, beba água, beba água, porque água hidrata, água faz bem, beba água. Congregar é muito mais importante. Você precisa congregar, você precisa estar na presença de Deus, porque sem isso você morre, você vai se desidratar e você vai morrer. Então nós precisamos, amados irmãos, entender o que é avivamento, conforme estávamos falando. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Para falar o que é avivamento, nós precisaríamos primeiro entender o que não é avivamento. Avivamento não é o crescimento da igreja, encher o rol de membros da igreja. Avivamento não é falar em línguas. Avivamento não é cair no espírito. Avivamento não é se emocionar. Avivamento, amados irmãos, também não é manifestação dos dons espirituais, profecias, revelação e outros dons. Avivamento também não é movimento, como já disse, não é crescimento. Mas o que é avivamento? Avivar é tornar vivo, tornar vibrante. Já viu alguém, quando você pinta a sua casa, lá o muro da sua casa, vamos falar do muro da sua casa. Você pinta e você diz assim, poxa, eu gostei, mas, espera lá, eu acho que ficaria melhor uma cor mais viva, mais vibrante. Avivar é chamar a atenção. Você está dizendo? Avivamento é algo que chama a atenção, que desperta a curiosidade do mundo, desperta interesse. Avivar, tornar vivo, tornar vibrante, tornar algo chamativo, tornar-se gracioso. A Bíblia diz que a igreja, em Atos dos Apóstolos, a igreja menina, né? Havia recém-nascido. A Bíblia diz que ela caía na graça do povo não crente. Por quê? Porque era uma igreja avivada. Eles olhavam para a igreja e tinha algo que chamava a atenção. Aí quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Eu vou ver o que está acontecendo. Não, eu vou lá. Então, como eu disse, avivamento não é crescimento, mas avivamento produz crescimento. A gente pode produzir crescimento sem avivamento. Mas o avivamento, a gente pode usar técnica, trabalhos e etc, para produzir um crescimento. Mas se houver avivamento, o crescimento vai ser natural. Naturalmente cresce. Avivamento. Então, amados irmãos, o que é avivamento? Diga, é tornar vivo. Diga, é tornar vivo. Diga, é tornar vibrante. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já fez aquela oração vibrante? Lembra que um dia você, talvez sozinho lá dentro da sua casa, você ajoelhou ali, talvez ao lado da sua cama, lá na cadeira, lá no escritório, e você fez aquela oração vibrante, parece que você estava entrando no céu, na presença de Deus, face a face com o Senhor. Você já teve essa experiência? Já teve essa experiência? Pois é, avivamento é isso.
Mas avivamento não é uma experiência. Avivamento é um modo de vida. Avivamento não é experiência, é um modo de vida. Então essa oração vibrante não é para um dia. Não é um dia que eu vou ter essa avivação. Eu vou ter essa avivação, essa oração vibrante todos os dias. Você já teve em um culto vibrante? Que você, na hora do louvor, você erguia a mão e parece que tinha um imã lá em cima que te puxava e tua mão ficava erguida, parece que teu pé já estava saindo do chão e estava quase flutuando. Alguém já teve essa experiência? Pois é, isso é avivamento. Mas avivamento, repito, não é uma experiência. Isso é um dos sinais que você está sendo avivado. Mas você não pode se conformar com um dia, você não pode se conformar com um culto, você não pode se conformar com uma oração, você não pode se conformar com uma vigília. Você precisa buscar um avivamento na sua vida que gere realmente mudança de vida, que gere realmente, amados, arrependimento, que seja contundente e que as pessoas olhem para você e vejam que você é diferente. Olhe para você e as pessoas sejam atraídas para estar com você, ou então as pessoas queiram sair correndo da tua presença. O avivamento faz com que alguém seja atraído ou alguém seja repulsado. Tem pessoa que não vai nem querer olhar para a sua cara quando você estiver avivado, mas vai ter muitas pessoas que vai querer se aproximar de você e receber o que você está vivendo. Digo, não recebendo, mas vivendo, porque avivamento, repito, é um estilo de vida. Posso ouvir amém, amados? Há de ser, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne. Irmãos, nós precisamos buscar um avivamento. Avivar é preservar ou manter-se vivo espiritualmente. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de avivamento. Temos exemplos da vida contemporânea sobre avivamento, mas eu quero dar 2 exemplos bíblicos. O primeiro exemplo eu vou dar para você lá em Crônicas, 2 Crônicas, perdão. Primeiro exemplo bíblico, em 2 Crônicas 7, versículo de 1 a 3, também de 8 a 10. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou o holocausto e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. 2. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 8. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois havia comemorado a dedicação do altar por 7 dias, e as festas das cabanas por mais 7 dias, e agora começa a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa, foram embora, alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi e a Salomão e a seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, falando do Salomão, ou do templo, da inauguração do templo. Quando Salomão inaugurou o templo, irmão, da forma que o templo era construído, e olha que demorou para construir, os ensaios para a inauguração eram também feitos. Então Salomão procurou os melhores estilistas da época, as melhores pessoas, os mais habilidosos, para fazer as vestes para os sacerdotes, para os levitas, para o coral e para todo o povo que faria o culto a Deus.
E ensaiava-se, e os músicos ensaiavam-se durante anos. Foi ensaio, oração, dedicação, quebrantamento, e havia uma recomendação por parte de Salomão, que deveria tudo, teria que ser com muita seriedade, com muita sinceridade, com muito zelo, tudo com muita educação, tudo feito fino, tudo era muito fino, tudo era fidalgo, tudo era feito com muito cuidado, para que pudesse de fato e de verdade glorificar o nome do Senhor. Chega-se o dia da inauguração, está tudo pronto, e agora a hora certa de começar o culto, a hora certa de começar a inauguração, de encerrar a faixa inaugural. Então Salomão se prepara na frente do templo, juntamente com o povo, e aquele negócio todo. Lá dentro estão os ministros de música, os levitas, para cantar, para adorar ao Senhor. E agora eles vão se aproximando, eles descerram aquela faixa, e eles vão se aproximando, e quando a banda começa a tocar os primeiros acordes musicais, diz a palavra de Deus que a glória de Deus se manifestou, o próprio Deus desceu naquele lugar. E aí, irmãos, bagunçou todo o culto, aquilo que havia ensaiado durante anos, preparado, aquelas roupas de linho finíssimo, branco, resplandecente, as pessoas começaram a cair, começaram a rolar no meio do piso, no meio do salão e no altar, e diz a Bíblia que era hora dos sacerdotes entrar e oferecer os sacrifícios. Mas como entrar se o lugar estava tomado pela presença do Eterno? A glória de Deus tinha baixado, tinha se manifestado naquele lugar. E todos que tentavam entrar, chegavam no meio do salão, caía mesmo, literalmente caía, e ninguém conseguiu fazer mais nada, porque a glória do Senhor se manifestou. Foi um tempo de avivamento, irmão, em Israel, um tempo extraordinário. Um tempo de crescimento para a nação, um tempo de riqueza, um tempo de temor de Deus, um tempo da presença de Deus. As pessoas não faziam nada sem antes orar, sem antes consultar a Deus. Ninguém plantava, ninguém colhia, ninguém vendia, sem antes adorar ao Senhor, sem antes colocar Deus em primeiro lugar. Um tempo extraordinário, tempo de avivamento. Deus deu graça a Salomão, de tal forma que Deus disse para Salomão: você pode me pedir o que você quiser, Salomão, eu estou facinho, eu estou apaixonado por você, e aí o que você me pedir, eu vou te dar mesmo, hoje é o que você quiser. E Salomão disse: Senhor, me dá sabedoria. Um homem, o próprio Salomão, estava avivado, o coração cheio de Deus. Salomão disse: eu não preciso de nada, eu não preciso de riqueza, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de vitória contra os meus inimigos, eu preciso da tua sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria é o princípio do temor a Deus. Eu preciso de sabedoria para governar o teu povo, para orientar o teu povo, para pastorear o teu povo. E a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus sempre responde à oração do seu povo. Posso ouvir amém, amados? Então nós temos na Bíblia esse sinal de avivamento. Então a gente pode ver, amados irmãos, primeiro, manifestação da glória de Deus. Segundo, adoração voluntária. Os levitas não precisavam ficar aqui na frente. Agora, irmão, ergue a mão. Agora, irmão, fecha os seus olhos e adora. Agora se prostra diante do Senhor. Os levitas não precisavam. Era natural. A coisa acontecia. Diga, acontecia. Os filhos de Israel encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor. Diga amém. Então não foi preciso alguém implorar para que isso acontecesse. Terceiro, prazer em se reunir para cultuar. O povo estava
feliz em estar cultuando a Deus, em estar ali na presença de Deus. O povo estava tão feliz, o povo estava tão entregue, tão cheio da glória, da presença de Deus, tão tomado pela presença do Eterno, que Salomão foi preciso mandar o povo para casa. Vão para a casa de vocês, vão embora, vão cuidar da vida de vocês, continue avivado, continue orando, continue glorificando ao Senhor, continue na presença de Deus, mas vão para casa, cuide da família de vocês, cuide da vida de vocês. Avivamento nos faz querer estar na presença do Senhor, avivamento nos faz querer estar na casa de Deus. Avivamento faz isso, amados irmãos. Salomão mandou o povo embora. Aleluia. Quando eu estou avivado, eu quero estar no culto. Um cristão avivado tem prazer de estar na congregação cultuando a Deus. Eu quero dar o segundo exemplo bíblico, Atos 2, de 1 a 4. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos no mesmo lugar, isso é, na congregação, na igreja, no templo, no local de encontro da igreja. Esse local de encontro, amados irmãos, no Antigo Testamento era chamado de encontro mesmo. Era chamado de tenda do encontro, porque as pessoas iam para lá para encontrar Deus. As pessoas diziam, eu encontro Deus em qualquer lugar. De fato, irmão, de fato, Deus está em todo lugar. Mas um lugar onde a presença de Deus deve se manifestar, no templo, no lugar do encontro. Então, estavam todos no encontro. E por falar de encontro, nós vamos ter encontro, né? Vamos ter encontro agora, no primeiro final de semana de abril. Por favor, se prepare, que Deus vai fazer maravilha nesse encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu. Opa, o avivamento vem do céu. O avivamento não é produzido por homem, o avivamento não é produzido por pregador, o avivamento não é produzido por banda, o avivamento não é produzido por pessoas. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lá atrás, nós falamos que avivamento não é manifestação de dons espirituais, mas o avivamento produz manifestação dos dons espirituais. Avivamento, amados irmãos, não é barulho, mas o avivamento produz barulho. Avivamento não é igreja cheia, mas o avivamento produz igreja cheia, porque a partir daí as pessoas vieram, a curiosidade, e 5.000 vidas se converteram. Posso ouvir amém, amados? Irmãos, as marcas de um avivamento, queridos irmãos, está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Poderia lhe dar o exemplo também de Atos 10, Pedro na casa de Cornélio. Deus disse para Pedro, vai para a casa de Cornélio, vai lá, essas pessoas vieram te buscar, vá com eles. Pedro chamou alguns irmãos, intercessores, pessoas de oração, pessoas sinceras, disse, vamos comigo, vamos, e foram. Caminharam, irmão, caminharam. Isso era o terceiro dia, quando Pedro chega na casa de Cornélio. Pedro levou um esboço do sermão, tudo prontinho. Pedro estudou, Pedro se preparou para chegar lá pregar, testemunhar, levou o esboço. Eu acredito que quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, que ele pegou, não sei se tinha um púlpito para ele pregar, não sei se era sentado, como é, que Pedro, quando pegou o sermão, que ele leu a primeira parte do sermão, e começou a falar, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, encheu todos que ali estavam, amados irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Nessa hora, o esboço do sermão de Pedro, ninguém sabia mais para onde estava e para que servia. A verdade é que o Espírito Santo tinha sido derramado de forma tal, levando aquelas pessoas a se arrependerem. Aquelas pessoas naquele mesmo dia foram batizadas no Espírito Santo e batizadas em águas, para a glória do Senhor nosso Deus. E aí, detalhe, irmãos,
o Senhor me deu, pela sua grande misericórdia, a mim e a minha esposa, me deu o privilégio de conhecer as águas e o local aproximado de onde Pedro efetuou o primeiro batismo gentil, primeiro batismo da igreja gentia, em Cesareia, na casa de Cornélio, ali nas margens do mar, fugiu o nome, Mediterrâneo, na praia ali do Mediterrâneo, aonde Pedro efetuou o primeiro batismo gentil. Então, queridos irmãos, que privilégio. Agora eu quero dizer para você, querido, que quando você está em avivamento, Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Posso ouvir amém, amados? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, avivamento, um outro sinal do avivamento é confirmação de poder. O verdadeiro avivamento é confirmado com poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeei testemunha tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra, até Porto Velho, Rondônia, Brasil. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para levar, amados irmãos, a cabo a profecia e o ídolo do Senhor nosso Deus. Diga amém. Avivamento produz uma vida santa, amados irmãos. Estevão, cheio do Espírito Santo, as pessoas jogando pedra em Estevão, as pessoas apedrejando Estevão. Deus abre os céus e mostra a glória para ele, e ele diz assim: eu estou vendo os céus abertos, o Filho de Deus está em pé à destra do Deus Todo-Poderoso, ele está de braços abertos, ele está preparado para me receber. E a Bíblia diz que nessa hora Estevão deu os últimos suspiros e foi para a glória, mas quem ficou ali testemunhou que Estevão disse: eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem senta em pé à destra do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Quando a gente está em avivamento, a gente não olha para pedradas, não olha para quem está dizendo isso, não olha para quem está dizendo aquilo, falando ou não sei o que. Quando a gente está em avivamento, a gente só olha para o céu, só vê os céus, só vê os milagres, só vê a presença do Senhor, as mãos de Deus. Quando nós estamos vivendo fora do avivamento, ou vivendo uma vida natural, que a Bíblia fala do homem natural, fala do homem carnal e fala do homem espiritual. O natural é aquele que não conhece Jesus ainda. O carnal é o crente que não está em avivamento, que não é guiado pelo Espírito, que não vive no mover do Espírito. Carnal, crente carnal, baseado na carne. Olhe para mim. Eu estou no culto, mas me preocupo mais com o meu celular do que com o culto. Eu estou no culto, mas eu preocupo mais com a pessoa que está ao meu lado do que com o próprio Deus. Eu estou no culto, mas eu preocupo mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu oro, e eu sei que esse dia vai chegar, em nome do Senhor Jesus, em que Deus vai tomar as pessoas, quando estiver fazendo o louvor aqui, seja tocando, seja cantando, Deus vai tomar, o Espírito Santo virá, em nome do Senhor Jesus. E eu oro, irmãos, para que um dia, as pessoas que ficam lá na técnica, as pessoas que ficam ajudando na mixagem, no som, na imagem, colocando as imagens nos monitores, eu oro para que um dia o Espírito Santo venha sobre a vida dessas pessoas. E não tem problema se essas pessoas começarem a errar tudo. Na hora de botar a luz azul, botar a luz vermelha. Na hora de botar a amarela, botar a verde. Eu oro, amados irmãos, para que o Espírito Santo venha. Não tem problema não tem problema se que erre na hora de colocar a letra da música. Não tem problema de estar tudo errado. E aqui na frente alguém dizer não, mas não está combinando. Mas aí o Espírito Santo vem sobre ele também. E na hora que der tudo errado, irmão, mas que o Espírito Santo se manifestar, vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus.
A gente precisa parar com esse negócio de tudo certinho, que a gente tem tudo certinho. A gente não quer pagar o preço. Na igreja lá do Salomão, que eu acabei de falar, amados irmãos, as pessoas estavam ensaiando há anos as pessoas ensaiando há anos, ensaiando para aquele dia. E hoje, eu acredito que tem dificuldade de ensaiar uma vez na semana e outra vez não ensaia. Por quê? Porque tem dificuldade. Todo mundo está preocupado com o seu mundinho, todo mundo está preocupado com a sua vidinha. É preciso que Deus faça uma obra gloriosa nas nossas vidas, irmão. É necessário que haja temor de Deus em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que prenderam, Ato 4, prenderam Pedro e João. Chamaram eles, inquiriram deles o porquê, como é que foi que curaram aquele homem. E quando eles abriram a boca e falaram com tanta intrepidez, com tanta ousadia, diante das maiores autoridades de Israel, e eles falaram assim, sem titubear, sem ter medo, sem ter vergonha, falaram mesmo, testemunharam, eles ficaram, os juízes ficaram com temor, porque eles disseram, não, esses homens não têm instrução. Eles não eram homens letrados, eles não eram homens versados. Paulo sim, era versado. Pedro e João não, eles eram homens simples, eles eram pescadores, mas eram cheios do Espírito Santo. Não tem problema de você ser simples, se você for cheio do Espírito Santo. Não tem problema de você ser pessoa do povo, bem popular, se você for cheio do Espírito Santo. Posso ouvir amém, queridos? Então nós precisamos, amados, caminhar para que esses sinais façam parte da nossa vida. O verdadeiro avivamento traz o temor de Deus à nossa vida. Diga amém. A Bíblia diz que em toda alma havia temor. Em toda alma havia temor. Também o verdadeiro avivamento torna o crente cheio da graça, da glória e do poder de Deus. Diga amém. Para encerrando de verdade, não é como o pastor Júnior diz, encerrando, irmãos, eu vou ser muito sincero com essa palavra, muito sincero. Escute. Primeiro eu quero fazer uma pergunta e responda só para você mesmo, para encerrar. Você tem orado por um avivamento? Você tem orado por um avivamento? Responda só para você. Ok. Se você não tem orado, se você tem orado, continue orando pelo avivamento. Se você não tem orado pelo avivamento, passe a orar daqui para frente. Agora, irmãos, nós queremos uma igreja avivada. Sim? Sim ou não? Quem quer uma igreja avivada? Nós queremos uma igreja avivada. Amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo, avivada, Deus fazendo milagres, curando. Mas deixa eu te falar, se preocupe mais em ter uma vida avivada. Talvez você esteja orando para o avivamento alcançar o teu filho, alcançar a tua filha, alcançar o irmão, alcançar o pastor. E que bom, irmão, ter um pastor avivado aqui na frente, pregando e ministrando com unção de Deus, que bom. Que maravilha, mas deixa eu te falar uma coisa, ore pelo avivamento na sua vida, ore para você ser cheio do Espírito Santo. Um crente avivado, irmão, é diferente, irmão. Ore para o avivamento te alcançar, ore para o avivamento vir até você. Tem avivamento, escute isso que eu vou lhe dizer, tem avivamento que é congregacional, vem para a congregação. A comunidade internacional da paz de Porto Velho foi avivada. Tem avivamento que é denominacional, aquela denominação está em avivamento. Então a igreja aqui em Porto Velho está em avivamento, a igreja de Paraná, a igreja em outro lugar, aonde tiver, aquela denominação está avivada, um avivamento denominacional. Existe avivamento que é para a cidade de Porto Velho está avivada, então as igrejas de Porto Velho estão avivadas, a igreja do Brasil está avivada, avivamentos, tem vários tipos de avivamento. Eu creio que virá um avivamento, conforme eu disse no início, que vai varrer toda a terra, um avivamento universal, toda a terra. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, irmão,
Seja você avivado. Seja você avivado. O avivamento pessoal. É assim, irmão, está todo mundo frio, está todo mundo não sei o quê, mas você esteja avivado. Seja um crente de oração. Não tem avivamento sem oração, não. Não tem avivamento sem jejum, não. Não tem avivamento, amados irmãos, com crente falando bobagem, com crente mentindo, com crente enganando, com crente rolando. Não tem avivamento assim, não. Seja diferente, seja mudado, seja transformado pelo poder de Deus. Clame pelo avivamento na sua vida. Busque o avivamento. Está todo mundo frio, mas você pode estar quente. Está todo mundo se afastando, mas você pode estar se aproximando. Está todo mundo fazendo bobagem, falando bobagem, mas você pode estar na presença de Deus. Busque ser avivado, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Busque ser avivado, busque se avivar. Não dependa da vida de ninguém, não dependa do seu pastor, não dependa do seu discipulador, não dependa do seu marido ou da sua esposa, não dependa do seu filho nem do seu pai, dependa de Deus, você e Deus. Se ninguém quiser avivamento, você quer, irmão. Se ninguém pagar o preço do avivamento, você vai pagar. Agora, se você orar e você for avivado, e o outro irmão também estiver orando por avivamento e for avivado, e outro estiver orando por avivamento e for avivado, daqui a pouco nós teremos toda uma congregação avivada. Essa congregação estando avivada, amados irmãos, quando a cidade vê a congregação avivada, a igreja vai, a cidade vai concorrer, outros líderes, outras igrejas querem ver o avivamento que estará acontecendo nessa congregação, e toda a cidade será tomada pelo avivamento, e poderá, amados irmãos, outras cidades vir, outros estados vir, a nação ser tomada pelo avivamento, poderá vir outras nações, e todas as nações serem tomadas pelo avivamento, mas o avivamento, todo avivamento que aconteceu na face da terra até hoje, começou com uma pessoa. O avivamento começou com uma pessoa. Todo avivamento começou com uma pessoa. Não ficou com uma pessoa, mas começou com uma pessoa. Seja você o canal que Deus vai te usar, que Deus vai usar para trazer um avivamento extraordinário que vai varrer a terra. Há de ser que vem dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. 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 Você pode ser avivado. Você pode ser avivado. Talvez você diga hoje para o Senhor, na sua oração: Deus, pode contar comigo. Eu vou, Senhor, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou ter temor do Senhor. Eu vou vigiar mais, eu vou entrar mais na tua presença, eu vou pagar o preço, eu vou jejumar, eu vou consagrar a minha vida, porque eu sei que o Senhor pode me usar nessa igreja, o Senhor pode me usar nessa nação e nas nações da terra. Eu quero que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus, aleluia. Se ninguém quiser o avivamento, eu quero. Se ninguém quiser, eu quero. Você quer? Você quer? Se ninguém quiser, eu quero. Eu quero ter uma vida mudada, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter uma vida de seriedade, eu quero ter uma vida sem mentira, sem engano, sem trapaça. Eu quero ter uma vida não de aparência, mas de prática, de seriedade. Eu quero ser transparente, eu quero ser sincero. Eu quero, amados irmãos, ser uma carta aberta. Eu quero avivamento, eu quero mover de Deus na minha vida. Bendito seja o Eterno. De Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és
mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós adoramos ao Teu nome santo. Levanta a sua voz, comece a falar com Ele. Pai, nós suplicamos, Senhor. Fazemos coro a oração de Abacuque. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva a Tua obra na minha vida, Senhor. Aviva o meu coração. Ó, meu Deus, torna-me, Senhor, um crente vivo, vibrante, Senhor, um crente, Senhor, meu Pai querido, cheio do Teu Espírito. Meu Deus, me torna, Senhor, um crente de oração, meu Pai querido, de jejum, de consagração, de dedicação, de vida, Pai, de leitura da Bíblia, de querer estar na Tua casa, de congregar, de querer Te louvar, meu Pai, de querer ouvir hino, Senhor, de adoração ao Teu nome, de querer cantar, de querer aplaudir, de querer dançar na Tua presença. Meu Deus, torna-me, Senhor, torna-me avivado. Vem, Senhor, vem, aviva, Pai, aviva o meu coração, aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, manifesta, Pai, o poder do céu, a vida do céu. Traz mudança, Senhor, traz mudança à nossa vida, meu Pai, traz o avivamento que nos dê, Senhor, que faça com que haja temor em nossas vidas, que tenhamos medo de pecar contra Ti, medo de entristecer o Teu Santo Espírito, meu Pai, medo de fazer coisa errada, medo de enganar, de ludibriar, Pai, medo, Senhor, de roubar nos dízimos, das ofertas, meu Pai, das primícias, Pai, torna-nos temente, crente, Senhor, cheio do Espírito, crente que vive, Pai, que vive na Tua presença, que vive os céus, a terra. Meu Pai, usa de misericórdia, ajuda a Tua igreja, ajuda a Tua igreja. Bendito és Tu, Senhor. Glória. Sei expressar, Yeshua, Tu és.
ajuda-nos na nossa jornada, Senhor, ajuda-nos na nossa jornada. Esse ano, Pai, nós queremos ter jornada, Senhor, feliz, jornada próspera, Pai, e não há jornada feliz, jornada próspera, se não houver a Tua presença, se não houver, Senhor, a manifestação, Senhor, da Tua presença, se não houver a Tua graça. Meu Deus, ajuda-nos, querido e Santo Espírito, ajuda-nos, traz revelação, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, nós te adoramos, santo e bendito Espírito. Queremos mais da tua glória, mais da tua vida, mais do teu poder, Senhor, aleluia. Te adoramos pela tua santidade, Senhor, te adoramos pelo teu poder, Pai. Move, Senhor, move as nossas vidas, move-nos, ó Deus, move-nos, ó Deus, que sejamos cheios, Senhor, cheios do teu santo e bendito Espírito. Nós engrandecemos, exaltamos e bendizemos ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.